Desastres aéreos no Nat Geo. Aeroporto de LaGuardia, Nova York, 22 de março de 1992. Um avião fazendo um voo doméstico com 51 pessoas a bordo tenta decolar. Rotação. Mas os pilotos não conseguem fazer o avião subir. Eles sabiam que estavam com problemas, mas lutaram até o final. O voo 405 da US Air mergulha nas águas geladas da Baía de Flushing, matando 27 pessoas. Para investigadores americanos, a causa do acidente está clara. Para nós, o acidente não foi uma grande surpresa. Mas investigadores canadenses estão atordoados. Eles sabem que o acidente de Nova York nunca deveria ter acontecido. Minha reação quando soube a respeito foi: oh meu Deus, o mesmo que Dryden novamente. 3 anos antes, uma investigação exaustiva sobre um acidente em um aeroporto distante ao norte tinha identificado suas causas e definido formas de impedir que aquilo acontecesse novamente. Certamente, se tivessem seguido as recomendações do meu relatório, o acidente com o F-28 em LaGuardia poderia ter sido evitado. O acidente em LaGuardia deixa uma coisa bem clara: as pessoas certas nunca receberam um aviso. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O assassino branco. 10 de março de 1989, 11h39 da manhã, aeroporto de Ontário, em Dryden. Nessa remota comunidade ao norte, cai uma neve fina enquanto o voo 1363 da Air Ontario faz uma parada vindo da Baía de Thunder e seguindo para Winnipeg. Os passageiros permanecem a bordo enquanto o avião é reabastecido. Para a comissária Sonia Hartwig e a tripulação a bordo do Fokker F-28, aquele foi um dia frustrante de atrasos. A neve caía suavemente naquele momento. E o tempo estava realmente muito cinza. E eu pensei, acho que isso significa que vamos nos atrasar novamente. Acho que não vamos chegar a Winnipeg conforme o programado. É sexta-feira, início das férias de março. O voo já está com 1 hora de atraso. Outro atraso poderia comprometer os planos de férias de muitos dos 69 passageiros e tripulantes. Havia muitas famílias a bordo. A maioria com planos de esquiar. E, por isso, estavam muito preocupadas em chegar a tempo de fazer suas conexões em Winnipeg. Kenora Dryden, aqui é Ontário 363. Enquanto o copiloto Keith Mills verifica as condições meteorológicas, o comandante George Morwood retorna depois de fazer um telefonema no aeroporto. Está ficando cada vez pior. Qual é a última? Só vai melhorar no final da tarde. Ouça isso. Neve bastante pesada, o que parece não vai ser nada bom. Ainda estamos dentro dos limites, ainda podemos decolar. Bem, isso é bom. Estamos com muitos passageiros querendo pegar suas conexões. Vamos esperar que possamos decolar. As temperaturas variam em torno de 0. A visibilidade está diminuindo. Se o voo não sair logo, o avião poderia ficar no solo por tempo indeterminado. Dryden é uma cidade muito pequena. É uma parte bastante remota de Ontário. Com uma população de cerca de 6.500, a comunidade isolada fica a meio caminho da Baía de Thunder e Winnipeg. Invernos canadenses rigorosos com 35 graus Celsius negativos são comuns aqui. Não é um lugar para se ficar preso no meio de uma tempestade de neve. Don Crashaw, da Polícia Montada Canadense, e seu parceiro estão escoltando um prisioneiro até Winnipeg. Ao fazermos uma verificação sobre o prisioneiro antes de sairmos, soubemos que ele era uma pessoa violenta. Por isso, nós dois o acompanhávamos no avião. Ele era procurado em Banff sob a acusação de fraude e por isso estava sendo levado de volta a Alberta. Por favor, não fumem e aperte os cintos de segurança. Ligado. Instrumentos. Sincronizados. Checagem cruzada. O comandante Morwood usa a potência do motor número 2, já em funcionamento, para acionar o número 1. Morwood e Mills são dois pilotos bastante experientes.
No entanto, eles voaram menos de 100 horas no Fokker F-28. A aeronave de milhões de dólares é o primeiro jato da Air Ontario a servir a remota região ao norte de Ontário. 24 minutos após a aterrissagem em Dryden, o voo 1363 está pronto para decolar. Informe Kenora que estamos iniciando rolagem. Estamos taxiando para a partida, solicitando permissão. R-Race para Winnipeg. Uma aeronave que se aproxima solicita autorização de emergência para aterrissar. Inacreditável. O que dá pouca escolha ao comandante Morwood. Ele atrasa a decolagem. Entendido, 3:63, cancelando decolagem. Teremos que esperar um pouco até que um avião pequeno pouse com segurança. Sinto muito, pessoal, esse simplesmente não é o nosso dia. Nos 2 anos que eu tinha voado com a Air Ontario, eu nunca tinha passado por algo assim. O Cessna 150 aterrissa com segurança, deixando a pista livre para a partida do voo 1363. Diga-lhes que vamos decolar imediatamente. Kenora, Ontário, estamos em rolagem nesse momento, 363, Dryden. Finalmente, com 1 hora de atraso, o avião está taxiando para a pista 29. Quando estávamos indo para a pista para nos posicionarmos para a decolagem, um manto de neve estava caindo e eu já não conseguia mais ver a linha das árvores. Era como olhar através de um tecido transparente. Comissários de bordo, por favor. Ao 12:09, o voo 1363 está pronto para decolar. Avise Kenora, estamos prontos para prosseguir. Kenora, Dryden, Ontário, 3:63, pronto para iniciar a rolagem na 29 Dryden. Comandante Morwood faz um breve aquecimento dos motores para livrá-los de qualquer neve e gelo acumulados. E então, inicia a rolagem na pista. Quando estamos decolando, fico muito calma e concentrada e mentalmente repasso meticulosamente uma lista de verificação, o que eu faria no caso de uma emergência. V1, O F-28 atinge a sua velocidade para a decolagem. rotação. 80 nós. A decolagem foi muito lenta, como uma pessoa lenta subindo uma colina. Não há dúvida de que alguma coisa está errada. O F-28 luta para decolar. Passamos as árvores e o avião começou a tremer. Eu pensei, ah meu Deus, vamos cair. E então o mundo veio abaixo. Se é que dá para comparar isso com uma batedeira, foi assim que me senti no avião naquele momento. Ele virou para a esquerda e em seguida para a direita. Os pilotos tentavam levar o avião para cima. Então, de repente, houve uma explosão de potência. O avião parecia ter se estabilizado. Era possível sentir os pilotos tentando controlar o avião. Mas alguns segundos depois, aquilo se transformou em uma batedeira novamente. Eu gritei, emergência, abracem as pernas, coloquem a cabeça para baixo. Abracem as pernas, coloquem a cabeça para baixo. Continuei gritando e depois me coloquei na posição. Você ouvia as pessoas gritando, havia muito barulho, foi terrível. Sem dúvida, estávamos caindo. Os pilotos estão impotentes. 49 segundos após a decolagem, o voo 1363 da Air Ontario cai sobre a mata, a 950 metros a oeste da pista 29. Havia partes do avião por toda parte. Eu não sabia onde estava. E naquele momento eu pensei, oh meu Deus, eu estou viva, ainda estou viva, e isso tudo está acontecendo tão rápido. Quando caímos, descemos em um ângulo, o que fez com que o lado direito do avião se rasgasse. E foi assim que saímos dele. De outra forma, provavelmente nunca teríamos saído. O prisioneiro continuava algemado, por isso estendi a mão e tirei as algemas dele. E ele ficou comigo o tempo todo, e então saímos do avião.
Havia fogo e explosões por toda parte. E eu pensava, oh meu Deus, o avião está cheio de combustível. Pessoal, por aqui. Comecei a gritar, venham por aqui, para que as pessoas seguissem minha voz. Vamos, por aqui. Passageiros se apressam buscando segurança antes que o fogo se alastre. 45 pessoas sobreviveram ao acidente, mas 24 estão mortas, incluindo o comandante Morwood e o copiloto Mills. No Nat Geo. Equipes de emergência correm para o local no meio da floresta. Os feridos são levados para o hospital em Dryden. Eu estava muito preocupado porque via muita neve pela janela. Não percebi nada de errado na pista, foi só quando começamos a bater nas árvores. Dentro de 24 horas, uma equipe de pesquisadores da Aviation Safety Board do Canadá está no local do acidente. Fomos até o local esperando conseguir descobrir o que aconteceu, por que aconteceu e como impedir que aquilo volte a acontecer no futuro. Percorremos todo o percurso feito pelo avião até o limite da pista e então toda a trajetória do avião até o local do acidente. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu queria documentar por meio de fotografias o que eu estava vendo. Quando se está em um local de acidente como aquele, há duas coisas que o oprimem: o cheiro de combustível e o cheiro da morte. As árvores, logo após o final da pista 29, dão ao investigador David Rohr e à sua equipe pistas importantes sobre os problemas do voo do F-28. O que aconteceu foi que o avião saiu no final da pista, no que poderíamos chamar de efeito solo, e ficou naquela altura roçando as copas das árvores. Veja como o topo das árvores foi cortado. Ele não chegou a voar. 24 pessoas morreram, incluindo 2 pilotos e uma aeromoça. E eles morreram tentando fazer seu trabalho. Então você realmente quer fazer justiça, mas você também tem de ser justo. E se houve erros, eles precisam ser corrigidos. Na parte traseira da fuselagem, os investigadores recuperam as 2 caixas pretas do F-28. O gravador de dados do voo e o gravador de voz da cabine. Os dispositivos são projetados para resistir a temperaturas de 1.100 graus Celsius por até 30 minutos. Os investigadores ficam frustrados ao verem que a fita Mylar dos gravadores foi extremamente danificada devido ao calor excessivo. Estima-se que as caixas pretas tenham sido queimadas por um calor infernal de 1.100 graus por pelo menos 90 minutos, muito além de seu limite. É impossível recuperar os dados. Aquilo foi um grande golpe para nós, porque agora tínhamos de tentar obter informações e estabelecer os fatos por outros meios. Estávamos prestes a sair da Baía de Thunder e eles nos deram 10 novos passageiros. Em grande parte de relatos e testemunhas para reconstituir os acontecimentos que antecederam a malfadada decolagem. Eles descobrem que o F-28 começou seu dia em Winnipeg. Ele deveria ir até a Baía de Thunder e voltar, fazendo uma escala em Dryden. Entretanto, na Baía de Thunder, os planos mudaram. O cancelamento de outro voo obrigou a tripulação a pegar 10 passageiros adicionais. E quando fizeram os cálculos, eles perceberam que estávamos com carga excessiva e algo tinha de sair. Tudo bem, então vamos descarregar um pouco de combustível. Eles acabaram retirando combustível para ficarmos com o peso adequado. Controle Ontário 363. E por isso o voo se atrasou 1 hora. O peso extra dos passageiros novos deixou a equipe sem escolha. Eles tiveram de descarregar combustível para aliviar sua carga.
E, portanto, ao chegarem a Dryden, eles precisaram de mais combustível do que o de costume para a etapa final de volta ao Winnipeg. Rower se pergunta se a mudança nos planos havia de alguma forma levado a um erro de cálculo em relação a peso e equilíbrio. Será que o F-28 estava muito pesado para a decolagem? E então, ele descobre um detalhe intrigante. O formulário do avião relativo a peso e equilíbrio para a decolagem de Dryden não fora recolhido como necessário. Ele fora queimado no fogo. Rower é forçado a usar a média padrão da Air Ontario para calcular o peso dos passageiros e da bagagem. Os dados, juntamente com os registros de combustível do aeroporto, lhe permitem estimar o peso bruto do avião ao decolar. Sabíamos quantas pessoas tínhamos a bordo, conhecíamos o número de malas que havia no avião e sabíamos qual era a quantidade de combustível. Ele estima que o F-28 pesava entre 28 e 29 mil quilos. E o peso máximo do avião ao decolar era de 29 mil quilos. Portanto, chegamos à conclusão de que o avião não estava com excesso de peso. A causa do acidente ainda é um mistério. 18 dias depois do inquérito, o governo canadense nomeia o juiz Virgil Mochanski para conduzir uma investigação mais ampla de todos os aspectos do sistema de aviação que possam ter contribuído para a tragédia da Air Ontario. O governo estava à procura de um juiz de primeira instância experiente e de preferência com histórico na aviação. Mochanski é um piloto experiente com 13 anos na magistratura. Ele vai trabalhar em colaboração com o investigador de acidentes aéreos David Howard e com o consultor da área de aviação Frank Black. O primeiro passo da nova equipe será avaliar os sistemas técnicos do avião. O sistema elétrico, hidráulico, o sistema de combustível, todos esses sistemas são verificados, tanto em termos do seu histórico até o acidente, quanto do que restou no local do acidente que pode ser examinado. Pistas para uma possível falha do sistema surgem quando Sona Hartwig se recorda de um acontecimento preocupante a bordo do mesmo avião poucos dias antes do acidente fatal. Acho que era segunda ou terça. Quando decolamos, havia uma fumaça que encheu o avião e o cheiro era horrível. Eu pensei, oh meu Deus, temos um incêndio no toalete. Mas não havia fogo no toalete ou em qualquer outra parte da cabine. Eles nos disseram que, aparentemente, aquilo tinha alguma coisa a ver com o óleo no sistema da APU. E então, em todas as decolagens naquele dia, aquilo iria acontecer. A unidade de potência auxiliar é um gerador que fornece a energia necessária para iniciar os motores. Será que a queima de óleo na APU teria de alguma forma provocado um incêndio que levara ao acidente do voo 1363? Howard pesquisa os registros de viagem daquela semana em busca de qualquer menção à unidade de potência auxiliar. Faz uma descoberta surpreendente. A APU não estava funcionando no dia do acidente. Aquilo não poderia ter causado o incêndio. Mas a unidade de alimentação inoperante ainda pode ter tido um papel na tragédia. Investigadores descobrem que ela forçou a tripulação a tomar uma decisão arriscada em Dryden. Normalmente, o comandante teria contado com a APU para reiniciar seus motores após desligar os dois motores para o reabastecimento. Mas se ele não podia usar a APU, ele não poderia desligar os motores. Portanto, o voo 1363 tinha de ser reabastecido com o motor ainda em funcionamento. O comandante Morwood estava em uma situação em que tinha de reabastecer com o motor ligado e com passageiros a bordo da aeronave. Ele tinha de manter o motor funcionando para reabastecer o avião. O reabastecimento com motor ligado não é contra as normas, mas o risco de um derrame de combustível torna a operação potencialmente perigosa. Em 1973, em Toronto, uma pessoa da manutenção foi morta quando o jato DC-8 da Air Canada foi consumido pelo fogo durante o reabastecimento. Hot fueling, reabastecimento com motor ligado, não é uma prática normal. Será que o reabastecimento poderia ter causado algum tipo de dano aos motores? O gerente do aeroporto de Dryden, um ex-piloto militar, suspeita que tenha havido problemas com os motores do avião. Ele diz a Rower que viu a decolagem de seu escritório e ouviu um barulho forte, enquanto o avião desaparecia de vista. Para ele, aquilo significava um apagamento ou falha do motor.
Eu pensei, esta vai ser uma investigação que terá muita repercussão e será potencialmente controversa. E a única maneira de garantir que a verdade venha à tona é ter provas concretas sobre o acidente. Assim pegamos tudo que restou do avião e levamos para nosso laboratório em Ottawa. Alguma coisa? Com sinais que apontam para uma falha de motor como a causa do acidente, vamos desmontá-lo. Rohrer pede testes aprofundados dos motores. Os motores foram analisados em detalhes em busca de danos. Rohrer descobre que os dois motores Rolls-Royce do F-28 tinham sofrido apenas pequenos danos estruturais. Não há nenhuma evidência de incêndio do motor, nada que sugira que os motores falharam. Com pouca evidência física para explicar o problema na decolagem, os investigadores estão de volta à estaca zero. Para resolver o mistério, eles passam um pente fino nas declarações dos sobreviventes e de testemunhas e descobrem algo em comum nas declarações. Em suas declarações, as testemunhas disseram que havia neve e gelo nas asas quando o avião tentava decolar. Rohrer verifica os relatórios sobre a meteorologia em busca de pistas. Tivemos informações meteorológicas muito boas. Os gráficos mostram que durante a meia hora em que o F-28 estava em terra no aeroporto de Dryden, a visibilidade diminuiu de 4 km para menos de 1 km devido à tempestade de neve. E ainda que pudéssemos encontrar outras razões, sem dúvida a neve e o gelo nas asas foi um fator nesse acidente. Sonia Hartwig conta aos investigadores sobre um fato incomum durante a decolagem. Quando nos preparávamos para decolar, percebi que as asas exibiam um reflexo brilhante de gelo acinzentado. Investigadores consultam os manuais do F-28 para estudar seus sistemas anti-gelo. Eles descobrem que somente o bordo de ataque das asas estava protegido. O avião tinha o bordo de ataque das asas aquecido. Eu me pergunto se o sistema antigelo estava funcionando. O calor era fornecido pelo ar proveniente do compressor no motor. Eles descobriram as válvulas que permitiam o acesso de ar comprimido para o bordo de ataque das asas e testam a válvula para ver se funcionava e descobrem que sim. O sistema antigelo estava funcionando. Mas como ele aquece apenas o bordo de ataque das asas, é provável que não tenha limpado o gelo que se formara na superfície das asas do voo 1363. Investigadores suspeitam que o acúmulo de neve e gelo, que os especialistas chamam de wing contamination, pode ter tido um papel importante no acidente. Para verificar essa suspeita, Rohrer e sua equipe se reúnem com engenheiros do Fokker. Obrigado por terem vindo. Estou ansioso para saber o que descobriram. Jack Van Hanks, que era o engenheiro-chefe, tinha estudos aerodinâmicos detalhados e dados sobre os efeitos da contaminação em um avião F-28. Engenheiros do Fokker fazem simulações do acidente. Eles conseguiram alguns dados muito bons em termos da performance do avião, simulando o tipo de cargas, temperaturas, etc., a que a aeronave teria sido exposta em Dryden. Investigadores fazem uma descoberta crucial sobre o projeto do F-28. Devido ao ângulo das asas, uma pequena quantidade de gelo faz com que o avião fique suscetível a entrar em stall. Eles concluíram que mesmo a menor das contaminações na asa interromperia o fluxo de ar, causando uma perda de sustentação. Isso esclarece muitas questões. As simulações sustentam o que as testemunhas haviam visto. Ele mal começou a voar e as asas começaram a descer. O avião perdeu sustentação e então atingiu as árvores, desacelerando até finalmente cair. Agora, os investigadores têm certeza de que as asas contaminadas causaram o acidente. Mas o que ainda não está claro é por que o gelo não foi retirado do avião antes da decolagem. Quase todos os aeroportos em locais de clima frio, incluindo o de Dryden, estão equipados com tecnologia para retirar o gelo e a neve de um avião. Mas o comandante Morwood não solicitou remoção de neve e gelo. Está ficando cada vez pior. Qual é a última? Ouça isso.
Investigadores precisam descobrir o porquê. Eles querem entender o que o fez pôr em risco sua própria vida. Vamos esperar que possamos decolar. E a vida das 68 pessoas a bordo do voo 1363. Desastres aéreos, no Nat Geo. Investigadores verificam os registros de voo do comandante George Morwood e seu histórico de serviço. Eles entrevistam tripulantes em busca de pistas sobre o comportamento do comandante. O comandante Morwood era realmente muito profissional, um piloto da velha guarda. Ele tinha sua opinião sobre como as coisas deviam ser feitas corretamente e sua definição de bom e profissional. Ele também se preocupava muito com seus passageiros. Sempre se certificava para que eles estivessem em seus voos na hora e chegassem a seu destino na hora. A Air Ontario era uma empresa em crescimento. Aquela era sua primeira incursão em operações com jatos. Tenho certeza de que havia muitas coisas que o comandante Morwood teria pensado que não era como ele faria. E tenho certeza de que às vezes ele provavelmente deixava que seus superiores soubessem disso. O histórico de Morwood mostra que ele atrasara e cancelara voos no passado devido a preocupações com o gelo. Rohrer está perplexo. Por que ele não fizera o pedido de degelo em Dryden? Outro piloto que estava no aeroporto naquele dia em Dryden fornece parte da resposta. Ele ouviu Morwood ao telefone com a Air Ontario. Isso é o que eu tenho tentado dizer a vocês. Ele ficou frustrado e estava preocupado com seus passageiros. Morwood queixou-se sobre a empresa com piloto fora de serviço. Esses caras. Adivinhe o peso do avião antes de eu sair da Baía de Thunder? 66. Tive de descarregar combustível. Tá bom, e o que devo fazer? Não, me diga você. Quando ele saiu do terminal, testemunhas disseram que ele parecia muito aborrecido e irritado. Investigadores se perguntam o que irritara Morwood. Eles tentam reconstruir o dia do piloto no dia 10 de março. Era o 5º dia de uma semana muito longa para o comandante Morwood, e no dia seguinte ele sairia com sua família em férias para esquiar. Antes de seu primeiro voo do dia, ele soube que a APU do avião ainda não estava funcionando. E então, na Baía de Thunder, mais más notícias. Após o reabastecimento, o controle forçara Morwood a levar mais 10 passageiros. Agora ele precisava descarregar combustível e perder mais tempo. Lá se vai o cronograma. Então, vamos descarregar parte do combustível. Isso significava que Morwood deixaria a Baía de Thunder com atraso. Controle Ontário 363. E o comandante Morwood era o tipo de comandante que não queria se atrasar. Agora a caminho de Dryden e com 1 hora de atraso, a previsão meteorológica passada à tripulação de chuva, leve e nevoeiro já não é mais exata. E o comandante Morwood não recebeu a previsão de chuva congelante chegando a Dryden que ele deveria ter recebido. Quando o voo 1363 aterrissa em Dryden, o tempo piorava a cada minuto. O avião ficou ali por meia hora enquanto a neve se acumulava nas asas. Tenho que falar com alguém sobre isso. Talvez os investigadores nunca saibam o quanto Morwood estava preocupado com o tempo. Mas há provas de que ele estava apreensivo quanto a isso. Quando Rohrer faz perguntas ao funcionário encarregado do abastecimento, ele descobre que, na verdade, Morwood havia solicitado a retirada de neve e gelo momentos antes da decolagem. Há descongelamento disponível? O funcionário que fazia o abastecimento mostrou a Morwood a equipe de descongelamento em terra. E então o funcionário apresenta uma razão importante que poderia explicar por que o comandante não fizera o descongelamento. A Air Ontario tinha uma política que o proibia de fazer o degelo com o motor em funcionamento. O líquido pode penetrar nos motores e daí para o sistema de ar-condicionado do avião, tornando o ar na cabine do avião extremamente nocivo. Mas se Morwood tivesse desligado os 2 motores, ele não teria conseguido voltar a ligar o avião. A única outra maneira de iniciar o avião seria com um equipamento em terra que lhe fornecesse ar comprimido.
E Dryden não tinha como iniciar o avião. O equipamento teria de ser trazido por ar, de Winnipeg. Teria sido uma decisão dispendiosa. Se desligasse o motor, a aeronave ficaria efetivamente em terra e seria preciso hospedar os passageiros em hotéis. Haveria despesas extras para a companhia aérea pelas quais ele teria que responder. Tá bom, então me diga agora... Estava sob muita pressão. Não. Me diga você. E creio que a conversa ao telefone teria sido sobre aquela situação e seu descontentamento a respeito. Mas ele não tinha nenhuma outra possibilidade. Cada vez pior. Qual é a última? Neve bastante pesada. Ao que parece não vai ser nada bom. Ainda estamos dentro dos limites. Ainda podemos decolar. Isso é bom. Estamos com muitos passageiros querendo pegar suas conexões. Embora a quantidade de neve nas asas ainda estivesse dentro dos limites, foi o que estava sob a neve que condenou o voo. O combustível na asa de um avião pode chegar a menos 40 graus Celsius. O combustível gelado esfria a superfície de metal da asa. Quando a neve atinge essa superfície super resfriada, ela congela imediatamente, formando uma camada de gelo quase invisível. É um processo chamado de cold soaking, uma impregnação a frio. E isso, obviamente, é o que interrompe o fluxo de ar na asa e impede a sustentação. Diga-lhes que vamos imediatamente. Kenora, Ontário, estamos taxiando nesse momento. A única coisa em que posso pensar que o teria levado a decolar foi ele não ter considerado esse fenômeno e o fato de aquelas asas ainda poderem ter gelo sobre elas. Avise Kenora que estamos prontos para prosseguir. Kenora, Dryden... Talvez não querendo enfrentar as consequências e desligar os motores, Morwood optou por decolar para Winnipeg sem degelar o avião. Ele deve ter concluído que o gelo iria se soltar durante a decolagem. E foi aí que ele cometeu um erro trágico. Mas Moshansky conclui que, apesar do erro, o comandante Morwood não é o único responsável pelo acidente. Não foi apenas erro do piloto. Havia uma infinidade de fatores que concorreram para o acidente. Um dos fatores mais importantes foi a decisão da Air Ontario de deixar o avião voar com uma APU inoperante. Por falta de peças, eles estavam adiando grande parte da manutenção que deveria ser feita. E então, eles tinham de procurar peças por todo o Canadá, com várias operadoras de F-28 e pedir peças emprestadas. Foi uma decisão realmente ruim, tomada pela administração da Air Ontario. A investigação determina que, sacrificando a qualidade demasiadamente centrada nos resultados, a companhia aérea estava arriscando a vida de todos os seus passageiros e funcionários. Como os F-18 eram novos para a Air Ontario, havia essa urgência de ter uma tripulação chegando e outra já entrando no avião e já levantando o voo. Havia urgência em ganhar dinheiro. Depois de muitas considerações sobre o acidente, cheguei à conclusão de que muitos outros fatores levaram aquele avião a decolar. Havia muitas pessoas envolvidas na sequência de eventos que levou àquele desfecho trágico. Não acredito em culpa dos pilotos. Aquele era um acidente evitável, mas tudo conspirou contra os pilotos. Eu tenho que falar com alguém sobre isso. A administração da Air Ontario não tinha uma cultura de segurança. E é preciso haver uma cultura de segurança, desde a administração mais alta. Sabendo que existem dezenas de Fokker F-28 voando ao redor do mundo, o juiz Moshansky faz algo incomum. Ele divulga um relatório bem antes da conclusão do inquérito. Ele alerta para a vulnerabilidade do avião quanto à acumulação de gelo e salienta a necessidade de degelo frequente durante o inverno. Mesmo uma pequena quantidade de gelo seria desastrosa em um F-28. Entretanto, 15 meses mais tarde, fica claro que as advertências de Moshansky não haviam sido ouvidas. O voo 405 da US Air está se preparando para voar entre Nova York e Cleveland em 22 de março de 1992. O avião é um Fokker F-28 e está nevando.
A temperatura é de 1 grau abaixo de zero. Às 9 horas, o avião está tendo seu gelo e neve removidos pela segunda vez desde sua chegada na Flórida. Na última hora, 2,5 centímetros de neve estão caindo e não há sinal de que isso vá parar. A equipe se prepara para a decolagem. O voo 405 está a 1 hora e 45 minutos atrasado, quando o comandante Wallace Manjur inicia a rolagem para a pista 13. E então, inesperadamente, virando à esquerda e aguardando autorização. Às 21h07, o voo 405 é obrigado a esperar na taxiway perto da pista 13. Outros 23 minutos se passam. O copiloto John Hashuba acende uma luz que ilumina as suas asas. Ele verifica se a asa direita tem gelo, não vê gelo algum. Parece normal para mim, pelo que consigo ver. Ainda que tenham se passado 35 minutos desde a última retirada de neve e gelo do avião, a tripulação não solicita que isso seja feito novamente. Manetes em posição para decolagem. Temperatura ok. Tudo continua como deveria, até que... V1. Rotação. Logo depois que o F-28 começa a rotação. O avião tinha velocidade de voo suficiente para decolar, mas ele mal saiu do solo. As asas não conseguiram sustentar o avião. Eles sabiam que estavam em apuros. 13 segundos após a decolagem, o voo 405 cai às margens da Baía de Flushing. Acho que piloto algum realmente acredita que vai cair. Eles estavam tentando salvar o avião até o final. 27 das 50 pessoas a bordo são mortas. Outro Fokker F-28 caía com trágicas consequências. Minha reação quando eu soube foi pensar, meu Deus, o mesmo que Dryden novamente. Depois de alguns dias, o investigador encarregado Robert Benson suspeita que o gelo sobre as asas foi a principal causa do acidente. Seria muito difícil para qualquer piloto detectar gelo nas asas quando olhassem para trás, sobre os ombros, através dos vidros laterais do avião. Para mim parece em ordem. Portanto, o comandante estava diante de um grande problema. Se ele solicitasse a remoção de gelo e neve uma terceira vez, ele teria de sair da vila, taxiar de volta para a área de estacionamento e encontrar-se com um caminhão de degelo outra vez. Decolar. O teria atrasado muito e poderia até mesmo ter levado ao cancelamento do voo. Depois de todo o trabalho, depois de todos os esforços, ver isso acontecendo novamente foi extremamente frustrante. Não havia nenhuma regulamentação em vigor exigindo que a equipe solicitasse outra retirada de gelo após a demora prolongada para decolar. Entretanto, em seu relatório provisório, o juiz Monchansky tinha chamado a atenção para os perigos de esperas prolongadas. Se eles tivessem seguido as recomendações do meu segundo relatório provisório, o acidente certamente poderia ter sido evitado. Ele também tinha chamado a atenção para as limitações do fluido de degelo que era usado na época. Chamado de fluido tipo 1, ele é uma mistura de anticongelante e água. Aqueles produtos são concebidos para que, com a aceleração do avião na pista, eles efetivamente saiam da asa, de modo que, quando você realmente precisa que a asa lhe dê sustentação, isso não seja comprometido. O fluido tipo 1 é aplicado quente para degelar a superfície do avião. Mas isso não dura muito. Nas melhores condições, o fluido tipo 1 tem um tempo de eficácia de cerca de 15 minutos. Em condições precárias, como o de chuva congelante, o tempo pode chegar a apenas 6 minutos. Durante a investigação da Air Ontario, a equipe de Monchansky chegou a uma grave conclusão sobre a eficácia do fluido tipo 1. Mesmo que o comandante Morwood pudesse ter degelado seu avião em Dryden... Estamos prontos, taxiando para a decolagem, solicitando autorização para o Winnipeg. Isso poderia não ter feito diferença alguma. Inacreditável.
O voo 1363 teve de esperar a aterrissagem do Cessna 150 que tinha problemas. Enquanto esperavam pela aterrissagem da aeronave 150 com problema, eles voltaram e ficaram em posição. E agora estavam sob uma violenta tempestade de neve, e a neve havia se acumulado no avião. Mesmo que Morwood tivesse feito o degelo durante os 30 minutos em que ficaram no solo, o atraso pode ter sido suficiente para que o fluido parasse de funcionar. As asas do avião poderiam, mais uma vez, ter ficado cobertas de gelo. O exame de pilotos da Air Ontario constatou que havia uma necessidade premente de formação dos pilotos a respeito do funcionamento do degelo e dos sistemas anti-gelo e sobre quanto tempo o avião ficava protegido. Tão logo houve o acidente em Nova York, nós, sem dúvida, vimos que se tratava de um avião semelhante, quase idêntico ao avião que caíra em Dryden. As circunstâncias eram semelhantes nos dois acidentes, e o relatório de Dryden foi um tour de force, que nos ajudou em nossa investigação. O juiz Moshansky tinha divulgado seu relatório provisório mais de um ano antes do acidente do voo 405. Suas recomendações poderiam ter evitado esse outro acidente. Moshansky logo descobriria que uma falha de comunicação havia custado a vida de 27 pessoas em Nova York. No Nat Geo. Durante sua investigação, o juiz Moshansky soube que havia outro tipo de fluido para degelo à disposição da indústria aérea. O chamado fluido tipo 2. Ele é mais grosso do que o tipo 1, o que evita que imediatamente escorra para fora da aeronave. O fluido tipo 2 é uma substância muito mais viscosa. Ouvi pessoas referindo-se a ele como meio mucoso. Com os tempos de espera chegando a 45 minutos, ele impede a acumulação de gelo e então se solta da superfície do avião na decolagem. 15 meses antes do acidente da US Air, Moshansky havia recomendado uma maior utilização do fluido tipo 2, mais espesso. Investigadores que trabalham com Moshansky também estudaram as práticas de degelo no aeroporto Pearson, em Toronto. Arrumamos uma equipe de filmagem e esperamos até um momento em que houvesse previsão de chuva congelante. E então, acompanhamos uma aeronave que se dirigia para o Caribe. Os investigadores descobriram um alarmante espaço de tempo entre o degelo do avião e sua decolagem. O tempo entre o degelo da aeronave no portão e o momento da decolagem era algo em torno de 41 minutos. Portanto, não havia dúvida de que as aeronaves estavam partindo do aeroporto Pearson com uma parte ou grande parte de suas asas cobertas de neve. Em seguida, fomos para Chicago O'Hare, o primeiro aeroporto a realmente ter na pista equipamento para descongelamento. E foi muito útil para sabermos como isso havia evoluído, que tipo de equipamento de degelo estavam usando e como funcionavam. Na época do acidente da US Air, LaGuardia não tinha degelo na pista, apenas no portão. Mais uma vez, 15 meses antes do acidente, o juiz Moshansky recomendou a colocação de locais para degelo em pistas, em vez de nos portões dos terminais. Moshansky também recomendou que os pilotos não apenas fiscalizassem as asas quando estavam no cockpit. Para mim parece em ordem. Mas também da cabine. Moshansky alega que o seu relatório poderia ter evitado o acidente em LaGuardia. Mas a Administração Federal de Aviação alega nunca ter recebido o relatório em 1990 e que, portanto, não poderia passar as informações às companhias aéreas e pilotos. Mas o juiz Moshansky não aceita isso. Meu segundo relatório provisório saiu em dezembro de 1990. Cerca de um ano e meio antes do acidente em LaGuardia. Portanto, deve ter ficado parado na mesa de alguém.
O acidente do voo 1363 levou a dezenas de recomendações que poderiam salvar vidas. O acidente do voo 405 fez com que aquelas recomendações fossem amplamente implementadas. Muita coisa resultou do acidente em Dryden. A comissão apresentou 192 recomendações que mudaram totalmente a forma como abordamos a presença de neve e gelo no avião. Hoje temos equipamentos para o descongelamento no final da pista para que os aviões possam passar pelo degelo antes da decolagem. Isso foi resultado direto da comissão de inquérito sobre o acidente em Dryden. Hoje, a maioria das companhias aéreas utilizam um novo tipo de fluido anti-gelo. O fluido tipo 4 dura mais tempo. O fluido permanece na asa por até 2 horas. Além disso, hoje os controladores de tráfego aéreo têm de informar as tripulações sobre o tempo de atraso na pista depois de feito o degelo. Dryden foi realmente o primeiro acidente que explorou não apenas o que acontece com um avião, mas o que acontece dentro de uma cultura corporativa. Ele mostrou aos diretores das empresas que eles não podem fugir de suas responsabilidades no caso de um acidente. A fabricante holandesa Fokker faliu em 1996. Apesar disso, em 2009 ainda havia 55 jatos Fokker F-28 em operação no mundo todo, principalmente em climas mais quentes. Nunca mais deve haver mortes provocadas por um acidente causado por neve e gelo sobre um avião comercial em nenhum lugar em que haja neve e gelo. Aprendemos todas as lições. Versão Marshmallow São Paulo.